Hoje vamos fazer o exercício 9 da seção 3.8 do livro Calcular, da Diva Flemming. Nesse exercício, pede para calcular o limite, se existir, e esboçar o gráfico. Porém, vemos que a função adquire diferentes aspectos para cada valor de x. Por exemplo, para x menor que zero, ela adquire a forma de 1 sobre x. Para x menor que 1 e maior ou igual que zero, ela adquire a forma de x². Para x igual a 1, ela adquire o valor de 2, ou seja, ela é uma constante. E para x maior que 1, ela adquire a forma de 2 menos x. Vamos prosseguir com o exercício. A gente vai fazer o exercício 9 da seção 3.8 e já expliquei anteriormente quais critérios a gente vai usar de acordo com a função. Primeiro a gente vai calcular os limites, depois a gente vai esboçar o gráfico. Primeiro a gente vai calcular o a, que pede para calcular o limite com x tendendo a menos 1. X tendendo a menos 1, a gente vai usar essa função, porque vai ser menor que zero. E 1 sobre menos 1 dá menos 1. Então, menos 1. A letra B, ele pede para calcular o limite de f de x com x tendendo a 1. A gente vai ter que analisar os casos pela direita ou pela esquerda. Quando o x tende a 1 pela direita, ele dá um valor, a gente vai calcular nessa função. E quando tende pela esquerda, a gente vai calcular nessa função, porque é um pouquinho menor que 1 e aqui é um pouquinho maior que 1. Quando o x tende a 1 pela esquerda, vai ser x². 1 ao quadrado dá 1, então aqui vai ser 1. E quando o x tende a 1 pela direita, vai ser um pouquinho maior que 1. Só que 2 menos x com x tendendo a 1 vai dar 1 também. Ó, 1. Então, a gente pode afirmar que o limite vai ser 1. Agora a gente vai calcular C, que ele pede com x tendendo a 0 pela direita. Com x tendendo a 0 pela direita, vai ser um valor um pouquinho maior do que 0. Mas a gente vai usar esse daqui, que vai adquirir a função x². 0 ao quadrado dá 0. Aí aqui ele pede com x tendendo a 0 pela esquerda. Pela esquerda ele vai ser um pouquinho menor que 0. Então a gente vai usar essa função aqui, 1 sobre x. Como ele é um pouquinho menor que 0, ele é um valor negativo e muito pequeno. Então vai tender a infinito. Como ele é negativo, um infinito negativo. É o número 1 dividido por um número muito pequeno negativo. Aqui é E. Como o x tendendo a 0 pela esquerda é diferente do x tendendo a 0 pela direita, não vai existir. Porque a definição de limite no ponto, o x tem que ser igual vindo pela esquerda do que vindo pela direita. Aqui é a f. A f a gente vai fazer o seguinte. Ele pede para calcular x tendendo a 2 pela direita. Como x tendendo a 2 vai ser um número maior que 1, a gente vai usar essa equação. Só que 2 menos 2, mesmo pela direita, vai ser 0. E na g ele pede pela esquerda, vai ser um número um pouquinho menor que 2. Só que tendendo a 2, que ainda é um número maior que 1. Então a gente vai usar essa equação aqui. Só que x menor do que 2, mesmo vindo pela esquerda, vai ser 0, porque vai dar 2 menos 2. Vai tender a 0. Como o limite de x tendendo a 2 pela direita é igual ao limite de x tendendo a 2 pela esquerda, a gente pode afirmar que o limite de x tendendo a 2 vai ser igual, vai ser 0, vai existir. Agora a gente vai calcular o gráfico. O gráfico da função a gente vai analisar aqui no começo, que eu falei no começo do vídeo. Com x menor que 0, a gente vai ter a função 1 sobre x. E a gente sabe que a função 1 sobre x ela é assim, sem tocar nos eixos. Só que como ele pede só menor do que 0, a gente pode excluir essa aqui. Menor do que 0. Com x igual a 0 até 1, a gente vai ter x². Só que até 1, bolinha aberta. Então a gente tem bolinha fechada no 0
ele vai até um bolinha aberta. Um x igual a 1, a função vai ser constante e vai valer 2. Então a gente vem x igual a 1 aqui, a gente coloca uma bolinha fechada no 2. E agora para x maior do que 1, daqui para frente, ela vai ter uma característica 2 menos x. Como a gente vai imaginar, não vai ser no ponto 1, vai ser um valor um pouquinho mais para frente. X, 2 menos x com x tendendo a 1, vai ser 1. Então a função vai vir aqui, mesmo na bolinha aberta, e o zero que ela vai passar, quando que dá zero? Quando o x vai ser 2. Então ela vai passar aqui pelo 2 no zero obrigatoriamente, vai ser uma função assim. Essa é a característica da função, é o gráfico da função.